Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Nesta edição, assim como na próxima, nós vamos falar um pouco sobre reformas. Colegas, quando algum amigo ou amiga fala que vai reformar sua casa, apartamento, cozinha, banheiro, etc., na nossa cabeça, automaticamente vem a ideia de que a pretensão é melhorar o ambiente, de tal forma a compensar o trabalho, a sujeira e a despesa. Não se imagina uma reforma para piorar ou para deixar tudo igual. Nessa linha, uma reforma administrativa na União, nos estados e nos municípios deve visar obrigatoriamente a melhoria e ao aperfeiçoamento dos serviços oferecidos à população, que é a destinatária desses serviços. E deve levar em conta também a questão orçamentária e o equilíbrio fiscal. Em situações normais, não se pode gastar mais do que se arrecada. Também não se pode querer auferir lucros dos serviços oferecidos à população. Não é este o seu propósito. O povo já paga por esses serviços através dos impostos. No Brasil, qualquer projeto de reforma administrativa deveria trazer, já embutido, um projeto de reforma política. Isso porque aqui o chefe do executivo é também o administrador público-mor. Não é possível desvincular a administração pública de governantes, ainda mais num país onde as políticas são de governo e não de Estado. Para comprovar essa tese, basta ver o que está acontecendo em Brasília, onde, em plena pandemia, ainda não temos o ministro da Saúde. No Rio de Janeiro, onde os administradores, os políticos, destruíram a administração pública e inviabilizaram o Estado. E aqui em São Paulo, na educação, onde estão conseguindo destruir o pouco que se conseguiu criar e avançar ao longo de muitos anos. Não é muito diferente com relação à saúde e à segurança pública. Desde 1934, os projetos de reforma administrativa no Brasil miram os servidores públicos, em especial os salários e a estabilidade, como sendo os grandes vilões. Alega-se que o déficit fiscal e o desequilíbrio financeiro são culpa dos altos salários e privilégios concedidos aos servidores públicos. Não é verdade. O déficit fiscal nasce das isenções fiscais e cresce com o mau uso do dinheiro público, inclusive a corrupção. Os altos salários em São Paulo, por exemplo, são pagos a cerca de 1% dos servidores públicos. Não dá para generalizar. A verdade é que todos os projetos de reforma administrativa não enfrentam os reais problemas e, por isso, não funcionam. Atualmente, pior ainda, porque pretende-se enxugar ao máximo a estrutura administrativa do Estado, para, em seguida, repassá-la enxuta e no ponto de lucro para grandes grupos empresariais. Catarina Rocha Monte, em brilhante artigo na Folha de São Paulo, de 14 de nove de 2020, intitulado Reforma na República dos Privilégios, afirma: o principal motivo de clamor público por uma reforma administrativa é o acúmulo de privilégios. Sendo assim, é inusitado que uma proposta de reforma comece por avisar que os mais privilegiados, magistrados, parlamentares, militares e membros do Ministério Público, justamente as categorias de maior remuneração, não serão atingidos. Eles estão fora da reforma administrativa. A reforma proposta pelo governo Bolsonaro retira direitos de muitas categorias de funcionários públicos,
cá entre nós, os mais humildes, ao mesmo tempo em que mantém ou fortalece privilégios do alto escalão do funcionalismo, aqueles que estão na ponta da pirâmide dos poderes. A necessária reforma tem de começar por cima, cortando os privilégios ali, onde eles exorbitam, despudorados, afrontosos, escandalosos. A reforma administrativa é necessária para equilibrar as contas, enxugar e modernizar a máquina pública, melhorar a qualidade dos serviços prestados e, com isso, favorecer a população. Ocorre que a reforma, ora apresentada, mantém as regalias da elite do estamento burocrático, que se mantém à custa do suor do trabalhador comum. Paulo Guedes, arquiteto da proposta, não apenas defendeu tais privilégios, como mostrou-se indignado por eles não serem mais amplos, dizendo: acho um absurdo os salários da alta administração brasileira, são muito baixos, afirmou, sem nem corar. Para o ministro, a diferença salarial entre os de cima e os de baixo não estaria ainda de bom tamanho. Tem de haver uma enorme diferença. Com relação à estabilidade, que foi instituída exatamente para que os servidores públicos de todos os estamentos pudessem fazer o seu melhor trabalho sem se preocupar com as constantes mudanças políticos partidárias, as perseguições e os apadrinhamentos dos políticos de plantão, ela é tida como um empecilho ao avanço da administração pública. Portanto, deve-se acabar com a estabilidade. Não, é exatamente o contrário. Tem-se de aperfeiçoá-la, com avaliações constantes dos servidores, garantidos salários dignos e condições de trabalho. A prova de que estabilidade não é problema é que ela é mantida para a elite do estamento burocrático, que se mantém à custa do suor do trabalhador comum. Na próxima edição, vamos falar dos salários que são pagos aos servidores do Estado de São Paulo, mostrando que, mais uma vez, pretende-se tirar dos pequenos para dar aos grandes. Com relação às reformas aqui em São Paulo, e com relação ao PL 529 de 2020, um projeto travestido de equilíbrio fiscal, há uma boa notícia. O Ministério Público de São Paulo manifestou-se contrário ao projeto de lei do governador, que pretende extinguir as autarquias e fundações que prestam serviços à população e aos servidores públicos. Os promotores também pedem que os deputados estaduais não aprovem o PL 529. Obrigado, colegas, e até o próximo 15 minutos de Udemo, onde continuaremos falando sobre reformas. Desta vez, frisando mais os salários aqui no estado de São Paulo. A propósito, você sabe quanto ganha o secretário de Educação aqui do estado de São Paulo? Aguarde. Até logo, um abraço a todos.